Tudo bem até aqui? Eu sei que é muita coisa, eu estou procurando simplificar, resumir, trazer uma visão geral, já que é a proposta do curso gratuito, mas eu sei que é muita coisa mesmo, não tem jeito, isso aqui ainda é a pontinha do iceberg. Há muito em termos de técnicas, estratégias, interpretações, ferramentas, alternativas para você poder realizar o trabalho de análise de dados. No final das contas, você emprega o seu conhecimento de negócio com o seu conhecimento técnico para resolver problemas do dia a dia da empresa. Não espere que você vai encontrar estratégias e técnicas triviais para você poder trabalhar com dados. Não é assim que funciona. E quando você for criar os seus gráficos ou dashboards, certifique-se de que você tem os dados limpos, organizados, devidamente processados. Tudo bem? Então vamos lá para o Power BI. Expliquei para você, portanto, através da tabela com resumo estatístico, que o valor outlier está bem distante do centro da distribuição dos dados. Qual seria o centro? Mais ou menos a média 1,73, mediana 1,72. A média é afetada pelo outlier. Você percebe que o valor máximo está muito distante do meio, não é? Pois bem, tem algumas regrinhas visuais que nos ajudam a identificar o outlier. Se eu tivesse um boxplot nativo aqui no Power BI, seria perfeito. Era só escolher o boxplot, plugar as variáveis e rapidamente eu faria a identificação exatamente como é proposto aqui nesse tipo de gráfico. Mas o Power BI, pelo menos na versão que eu estou usando neste momento, não tem ainda o boxplot. Se você tiver uma conta de e-mail corporativo de estudante, clica nos 3 pontinhos, faz o login, vai até a loja da Microsoft e lá você busca um boxplot. Tem várias opções lá. Você busca, faz o download do arquivo e aí é só verificar a documentação como montar o boxplot. Mas não é pelo fato de não ter que eu não vou conseguir visualizar, né? Vou aplicar o meu conhecimento e vou construir uma alternativa. Não será um boxplot, mas ele vai cumprir muito bem o seu papel, ok? Para isso, observe o que eu fiz aqui. Eu criei uma série de medidas que vão me ajudar a visualizar o outlier através de um gráfico. Veja as medidas, você vai reconhecê-las, porque todas elas foram estudadas no capítulo anterior. Veja que eu tenho a mediana da altura, usando a função median. Está vendo aqui em cima? Então, mediana da coluna altura da tabela de clientes. A mediana é o segundo quartil, é o Q2. Aí, então, eu fui lá e calculei o Q1, usando a função percentile wink, nesse caso 25% é o percentil, e o Q3, que é 75%. As definições de quartil, mediana, percentil também, tá tudo no capítulo anterior, hein? Se pulou, é claro, não vai entender nada. Tem que ir lá no capítulo anterior e ler todo o material. Além disso, eu criei o IQR, que é o intervalo interquartil. Nesse caso, nada mais é do que Q3 menos Q1. Tudo bem? Apenas apliquei a fórmula da definição de cada conceito. Por fim, eu criei uma medida para o limite inferior e outra para o limite superior. O que é o limite inferior? É o Q1 menos 1,5 multiplicado pelo IQR. Então, esse é o limite inferior. Ou seja, eu quero ver todos os dados que vão até esse limite para baixo e até este limite para cima. Aí eu coloquei 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Com isso, eu terei os limites aonde eu quero visualizar os dados. Pois bem, qualquer ponto de dado fora desses limites será um outlier. Tudo bem? Observe que o que eu estou ensinando para você é como justificar as suas decisões. Isso é importantíssimo. Criamos, então, todas as medidas. Está tudo aqui, eu vou entregar esse arquivo para você no final do capítulo. Vamos agora construir um gráfico. Eu tenho a segunda página, eu trouxe para essa página a tabelinha de resumo da variável altura. Vou criar um gráfico de dispersão. Só trazer para cá. Clica. Só que não será um gráfico de dispersão trivial, né? Será um gráfico de dispersão turbinado. Isso mesmo. Observe o que nós vamos fazer, hein? Para esse gráfico, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer para o eixo X o ID cliente. Para o eixo Y, eu vou trazer a variável altura. Exatamente o que eu quero. O gráfico de dispersão, ele mostra a relação entre duas variáveis. Eu não quero a relação entre altura e ID. Não é isso que eu quero. Eu quero visualizar os limites. Então, eu estou usando esse gráfico. Só que é só um truque no Power BI. Para usar
português bem claro. Veja que só aparece um ponto azul, não é? Por quê? Porque o Power BI fez a soma, essa mania que ele tem, não é? De fazer a soma das variáveis, mas não é a soma que eu quero. Clica aqui na setinha, não resumir, clica aqui embaixo também, não resumir. Pronto. Veja que eu tenho os pontos de dados. Já deu para ver que tem umas ovelhas desgarradas, não é? Olha as ovelhinhas aqui em cima. Veja que eu tenho 3 pontinhos que estão bem distantes do centro da distribuição dos dados. Isso aqui são os outliers. Eu só vou ensinar você agora como visualizar isso através das estatísticas que você estudou aí no capítulo anterior. Aliás, estatística é importantíssimo, hein? Veja a importância aqui para o nosso trabalho. Pois bem, já temos aqui a distribuição dos dados, já dá para ver os outliers. O que eu vou fazer agora? Eu vou incluir nesse gráfico de dispersão as linhas representando cada estatística. E assim eu vou poder documentar a minha decisão, justificar e depois, na sequência, aplicar a solução. É simples. É só substituir o valor outlier pela mediana. O que eu estou ensinando aqui é como você vai justificar a sua decisão. Vamos então agora clicar aqui nesse ícone de análise. Então seleciona o gráfico, clica no ícone. Veja que eu tenho várias opções. Uma delas é essa aqui, ó, linha constante do eixo Y. Clica lá. Eu então vou adicionar uma linha. Clica em adicionar linha. Veja que ele subiu um pouquinho, porque a linha veio aqui para baixo. Por que veio aqui para baixo? Porque o Power BI colocou o valor 0. Então ele criou a linha com o valor 0. Só que eu não quero o valor 0 aqui, Power BI. Eu quero agora a mediana. Então clica aqui no FX, que é a formatação condicional. Vamos escolher exatamente a mediana. Por isso que eu já tinha, inclusive, criado todas as medidas. Então, mediana altura, clique em OK. Veja que ele colocou uma linha bem aqui no meio. Mal dá para ver por causa da cor. Então, eu vou mudar de azul, vou colocar um rosa por conta do contraste. Agora melhorou bastante. Aqui eu vou dar 2 cliques e então vou colocar mediana. Observe que a mediana é a linha rosa que representa exatamente o meio da distribuição. Veja como os outliers estão bem distantes da mediana. Já tínhamos visto isso na tabela. Estamos apenas olhando agora de maneira visual. Vou acrescentar agora todas as outras estatísticas. Então, clique em adicionar linha. Vou adicionar agora o Q1. Veja que ele coloca aqui para você uma outra aba, indicando que uma nova linha será criada. Seleciona essa aba, pode até, inclusive, vir aqui e já colocar Q1, ok? Eu não quero o valor 0, eu quero a medida. Então, clique no F de X, vem para cá, escolhe Q1. Clique em OK, muda a cor para rosa e já temos agora o Q1. Observe aqui as 2 linhas tracejadas. Vamos colocar mais uma linha. Adicionar linha, clica aqui para poder editar. Vamos colocar o Q3, clica no F de X. Eu acho que você já entendeu a ideia, não é? Só ir trazendo as estatísticas. Então, Q3 altura, clique em OK, muda a cor para rosa. Agora eu vou adicionar as outras 3, IQR altura, limite superior e inferior. Eu vou adicionar aqui no meu ambiente, adicione aí no seu também e encontre comigo no próximo vídeo. Muito obrigado, até lá.